Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral. E vamos lá, dando continuidade à resolução aqui do nosso simulado do Sistema PASSE, questão de número 85, competência 3, habilidade 13. Vamos lá para ela, moçada. A reforma religiosa do século XVI foi a grande revolução espiritual da época moderna, representando, no nível religioso, a passagem do feudalismo ao capitalismo. Não foi simplesmente uma reforma, pois ao romper a unidade do cristianismo no Ocidente, transformou brutalmente a estrutura eclesiástica e a doutrina da salvação. Bem, o texto já deixa alguma coisa indicada do que ele vai tratar a questão. Nesse caso, eu faço um destaque para essa passagem. Feudalismo para o capitalismo. Do feudalismo para o capitalismo. Vamos lá. O calvinismo foi uma destas transformações religiosas que buscava adaptar valores burgueses à nova realidade política e econômica europeia, tais como a... Ora, nós sabemos que a reforma religiosa ela é muito mais do que apenas um choque de interpretação doutrinária, teológica, entre a Igreja Católica, o Papado, e Martinho Lutero, e João Calvino, e Henrique VIII. A reforma religiosa ela é muito mais ampla, e ela tem dentro dela outros componentes que não só essas divergências religiosas. A reforma religiosa ela é resultado de uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, do feudalismo para o capitalismo, da descentralização para a centralização política. A reforma religiosa ela está mergulhada dentro de um contexto de muitas transformações. Entre essas transformações nós vamos ter a consolidação do comércio, da burguesia, do capitalismo dentro da Europa. Cada vez mais o capitalismo avançava, cada vez mais uma nova sociedade se consolidava na Europa. E essa nova sociedade ela é urbana, ela é comercial e ela é burguesa. Mas nós sabemos das dificuldades que a burguesia encontrava dentro da interpretação da palavra por parte da Igreja Católica, que obstruía elementos fundamentais da burguesia, como o lucro, a usura, a riqueza, o comércio. Nesse sentido, a burguesia europeia ela carecia de uma nova interpretação, de uma nova leitura do texto sagrado. Onde nessa nova leitura, aquilo que era desejado pela burguesia fosse alcançado. Uma nova interpretação que dissesse para a burguesia que o seu lucro, que o seu trabalho constante era visto como um símbolo da salvação, uma predestinação. Você seria um símbolo da salvação, um sinal de que Deus havia te abençoado. Ora, essa interpretação ela é dada por João Calvino, no seu calvinismo, com a sua teoria da predestinação das almas, quando ele coloca que nós já nascemos predestinados a ir para o céu ou para o inferno. Porém, há sinais da bênção de Deus. E os sinais da bênção de Deus estão associados à prosperidade econômica, ao sucesso profissional, à riqueza material. Portanto, ao contrário da Igreja Católica, onde a salvação passava pela fé e a doação, no calvinismo, a fé e o trabalho constante seriam sinais da salvação. Então, a gente encontra a alternativa correta onde? Vamos lá. Tais como a salvação pela fé, somente pela fé. A salvação pelas obras seria a Igreja Católica. Tais como a prática do preço justo. A prática do preço justo era o pensamento econômico da Igreja Católica vindo da Idade Média, que obstruía, que negava a ideia do lucro. A organização da Inquisição. Lembrando que a Inquisição ela foi criada na Idade Média pela Igreja Católica. Então nos sobra a letra E. Como a fé e o trabalho constante como salvação. Então, de fato, a letra correta é a letra E. É isso. Continue aqui ligado no Sistema PASSE.